Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Obrigado. Doutor, só para a gente recapitular, para quem de repente perdeu a entrevista, quando a gente fala de alguns problemas que a gente pode ter nas mãos, quais são as doenças mais comuns, doutor? Existem algumas doenças que são extremamente prevalentes, que acontecem com mais frequência. A síndrome do túnel do carpo, que é a compressão do nervo que a gente tem no punho, que vai dar dormência, formigamento, perda de força nos dedos. O dedo engatilho, que é um tipo de tendinite que a gente vai fazer travar lá o dedo, bem doloroso para a gente às vezes destravar. Artroses de uma forma geral, tanto artroses nas pequenas articulações da mão, mas principalmente na base do polegar, que a gente chama de risartrose, pode acontecer também. E outras tendinites, outros tipos de problema, afecções, doenças pós-trauma que a gente pode ter, que o trauma aconteceu hoje, mas às vezes essas doenças vão acontecer muito tempo depois, se a gente não tratou bem esse trauma lá atrás. Essas são mais ou menos as principais. E doutor, existe alguma coisa que a gente possa fazer, ou já nasce, por exemplo, meus pais têm artrose, provavelmente vou ter também. A gente tem essa coisa ou não? Tem, na verdade é multifatorial, São vários elementos aí que vão compor se a gente vai ter artrose mais cedo ou mais tarde. Todo mundo vai ter o desgaste da máquina, mas se a gente vai ter isso mais cedo ou mais tarde, ou se vai ter isso com dor ou sem dor, realmente depende muito do que a gente tem feito ao longo da vida. Então, atividade física de fortalecimento muscular, ingesta de água correta, uma alimentação realmente saudável, controle de outras doenças, por exemplo, o diabetes, quando não controlado bem, pode realmente causar neuropatias, ou seja, essas doenças do nervo que a gente tem causando dormência, formigamento, algumas doenças em relação à hipovitaminose, ou seja, se a gente não tem uma quantidade boa de vitamina D, de vitamina do complexo B, a gente vai ter essas doenças também. Desgaste da articulação pode estar relacionado com algumas atividades físicas de repetição, atividade física de impacto. Sem o arcabouço do fortalecimento muscular, a gente vai machucar a articulação realmente bem mais cedo do que deveria. Nossa, doutor, eu não sabia do diabetes. Diabetes também. Tem que controlar diabetes, obesidade, pressão alta, tudo isso está junto. A gente controlando, a gente alivia muita coisa. E quanto mais a gente controla o peso, por exemplo, falando de obesidade, menos peso a gente tem para carregar e menos a gente prejudica as nossas articulações também, né, doutor? Também. O problema da obesidade é porque justamente isso não é... Esse fator é muito importante, o peso que a gente vai carregar. A nossa articulação foi projetada para a gente aguentar aquele peso, suportar aquele peso. Se a gente duplica, triplica esse peso, a gente está sobrecarregando muito mais as articulações. Mas a obesidade também é uma doença inflamatória crônica. Vai causar inflamação nos vasos, nos nervos, nos tendões e em todo lugar. Então, realmente não é uma coisa específica, está no corpo inteiro, além do fator estritamente mecânico, que é essa sobrecarga que a gente vai exercer nas articulações. Uau! Doutor, vamos para as perguntas, porque a gente tem muitas. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Léo, com você. Vamos lá, vamos ver aqui a primeira pergunta para o doutor. Jaqueline Mendes, do Rio de Janeiro. Estou com dor no punho direito. Piora quando o movimento polegar. Será que é tendinite? Obrigado, Jaqueline. Pode ser sim. Na verdade, a gente, quando ouve esse tipo de queixa, dor no punho, com certas movimentações do polegar, a primeira coisa que a gente tem que ver muito é a idade do paciente, já que ele não colocou a idade dela. Pacientes mais jovens, realmente a tendinite, principalmente a tendinite de De Quervain, que é essa tendinite dos tendões que fazem a gente levar o polegar, em pacientes que fazem esforço repetitivo, que têm traumas, que não fazem fortalecimento, realmente pode acontecer. Mas em pacientes mais velhos, a gente começa a pensar também em artrose, na risartrose, que também vai ser uma área dolorosa, mais ou menos no mesmo lugar. E aí a importância da avaliação do cirurgião de mão. Por incrível que pareça, as duas doenças são de diagnóstico clínico. A gente vai receber o paciente no consultório, examinar o paciente e a gente já tem uma excelente ideia do que está acontecendo. Que legal. Os exames raio-x, ultrassom, seja lá o que for, eles são complementares ao nosso raciocínio diagnóstico. A gente até fica mais fácil de mostrar ao paciente o que é que está acontecendo. Mas quando o paciente entra no consultório, a gente ouve, examina, a gente já sabe realmente o que está acontecendo. Mas a tendinite é uma hipótese diagnóstica, sim. E doutor, quando você fala de exercícios, você está falando que tipo de exercícios? De fisioterapia? Como que a gente poderia pensar em exercícios? Quando a gente precisa realmente de alguns exercícios extremamente específicos, o paciente já tem uma tendinite no punho, por exemplo, a gente vai lançar a mão de fisioterapia, terapia ocupacional, que a gente vai ter realmente super específico ali. Mas de uma forma geral, quando a gente faz exercícios de fortalecimento para o membro superior, no caso aqui da mão e do punho, a gente já está fortalecendo todas essas estruturas. Então exercícios como musculação,
musculação, como pilates, como hidroginástica, ajuda bastante a gente não só tratar várias lesões, que é realmente uma peça fundamental de tratamento, como de prevenção também. Que interessante, muito bom. Vamos para a próxima. Vamos. Temos mais uma, vamos ver aqui. Sueli Santos, Juiz de Fora. Meus dedos ficam brancos e tenho que esfregar bem para aquecer. O que pode ser? Obrigado, Sueli. Geralmente a gente está falando de uma lesão vascular. Existe uma síndrome que a gente chama de síndrome de Raynaud. O paciente tem uma alteração vascular, nesses vasinhos pequenininhos aqui da mão, pode acontecer no pé também, e aí está muito relacionado com o frio, geralmente. Vai esfriar, o membro, o dedo ali vai ficar super pálido, super branquinho, depois ele vai arroxear e vai ficar vermelho, bem vermelhão depois. Na maioria das vezes, quando a gente só tem o fenômeno de Raynaud isolado, isso na maioria das vezes é benigno, nada que a gente vai se preocupar. Lógico, o ideal é que passe realmente com um cirurgião de mão, cirurgião vascular para a gente investigar, mas pode acontecer de a gente ter doenças reumatológicas que estão abrindo o quadro justamente com o fenômeno de Raynaud. Então a avaliação aí, alguns exames de sangue específicos que a gente precisa fazer é super importante. Boa. Vamos para a próxima. Mais uma pergunta para o doutor, vamos lá. Gilberto, de São Paulo. Minha sogra tem psoríase nos ossos. Quais cuidados ela precisa ter com as mãos? Obrigado, Gilberto. A psoríase é uma dessas doenças autoimunes, doenças, vamos dizer assim, reumatológicas, que o organismo vai produzir anticorpo, vai produzir defesa por algumas estruturas da gente mesmo, não vai produzir defesa contra um vírus, uma bactéria. Algumas doenças vão produzir anticorpos contra as substâncias que a gente tem na cartilagem, nos tendões, em outros lugares. A psoríase, a gente encontra muito lesões de pele, o paciente realmente tem algumas lesões de pele, a maioria benignas, mas podem evoluir, não é 100% de certeza, mas podem evoluir com artrite psoriática, ou seja, aquela inflamação na articulação que fica inchada, vermelha, dolorida, difícil de mexer, e se a gente deixa passar isso, pode ser uma artrite até destrutiva, pode realmente destruir a articulação. Então, primeira coisa, controlar bem a psoríase. É dali que está vindo o problema. A partir do momento que a gente já tem uma artrite psoriática, a gente precisa tratar as consequências. Então, o tratamento é mais ou menos esse. Controlar bem a psoríase, que existem medicações, o pessoal da dermato, o pessoal da reumatologia ajuda bastante a gente. E quando a gente já tem essa artrite psoriática, a gente tem que diferenciar se é uma artrite mais aguda, começou agora, quais são os sintomas, ou se a gente realmente já tem bastante tempo, já tem destruição da articulação e a gente precisa intervir nesses casos. Mas controlar a psoríase talvez seja o mais importante. Doutor, eu nunca tinha escutado isso. Existe uma gama de doenças reumatológicas que vão causar artrite, principalmente nas pequenas articulações da mão. Então, psoríase, lúpus, artrite reumatoide é comum pra caramba, a gente recebe muito paciente que tem artrite reumatoide. Você deve já ter visto foto, a vovó lá com a mão toda torta. Tortinha. Pode acontecer por simples artrose. É mais difícil ter uma artrite tão deformante daquela forma só com artrose natural da idade. Mas a maioria das vezes a gente está falando de uma artrite reumatoide que não foi tão bem tratada e evoluiu com uma baita destruição articular. Hoje em dia, com o diagnóstico precoce, com as medicações que a gente tem, é muito mais difícil a gente ver artrites deformantes daquela forma que a gente via no passado. É bem raro a gente pegar no consultório um paciente ou outro, mas antigamente era muito mais comum. A gente não conseguia impedir a progressão da artrite reumatoide e acabava destruindo tudo. Uau! Vamos para a próxima. Mais uma, vamos para a próxima. Renata Palmas. Tem um caroço no dedo logo depois das unhas. Pode ser algum problema de articulação? Obrigado pela pergunta, Renata. Tumorações do membro superior é uma coisa... pode ser muita coisa, mas a gente pode ter realmente deformidade na articulação, perto da unha aqui do dedo, e essas deformidades podem ser, muito a grosso modo, realmente deformidades vindas da artrose. A artrose com a destruição articular, ela pode com o tempo começar a deformar a articulação, e nessas articulaçõezinhas é muito comum isso de acontecer, não necessariamente a gente tem dor, na maioria dos casos vai ser muito mais a deformidade e menos dor, mas... Como um calo, doutor? É uma deformidade óssea. Imagine que o organismo ele tenta regenerar aquela articulação ruim, ele não consegue e ele começa a formar pedacinhos de osso, espículas de osso onde não existiam. Então aquela bolinha que a gente vê nada mais é do que aquele osso a mais que tem lá empurrando tudo que está em cima dele. E pode acontecer também da gente ter alguns tumores, geralmente benignos, como o cisto sinovial, o tumor de células gigantes, que podem acontecer também nas articulações. E aí a gente volta para a questão do exame físico, exame de imagem, para a gente
decidir. Se a gente tem essa deformidade vinda da artrose e não incomoda o paciente, é uma coisa que a gente tenta impedir a progressão. Então, existem medicações para melhorar a condição da cartilagem articular, exercício físico, fisioterapia, a gente pode usar. Até infiltração, a gente vai lá com a agulhinha e coloca remédio dentro da articulação. Mas se a gente realmente tem uma tumoração, tem um tumor, por mais benigno que seja, muitas vezes a gente precisa lá intervir, tirar. Mandar para o patologista para a gente ter certeza que tá tudo bem e vida que continua. Uau, quanta coisa, doutor, eu estou impressionada. A gente tem uma perguntinha que chegou hoje, a gente já vai fazer também. Pode ir lá. Vamos lá, vamos ver a perguntinha da Vera de Aracaju. Sinto muitas dores nas mãos. Estou em tratamento de câncer de mama e faço bloqueio hormonal. O que devo fazer? Obrigado pela pergunta, Vera. A gente recebe muito paciente com essa queixa fazendo esse tratamento que ela está fazendo. Algumas medicações, tipo os tratamentos de câncer de mama, alguns outros tipos de câncer, têm como efeito colateral das medicações a dor articular. Então, assim, não justifica, na maioria das vezes, a gente suspender a medicação, até porque a gente está tratando uma coisa muito mais importante, mas elas vão cursar com dor nas articulações. Dor no joelho, dor no quadril, dor realmente nessas articulações da mão e do punho. Na maioria das vezes, a gente vai entrar em contato com o oncologista para a gente saber como é que está esse tratamento, se já está próximo de terminar, às vezes precisa terminar as medicações, e a gente vai tratar realmente o sintoma. É difícil a gente ter o uso dessas medicações e evoluir para uma artrose, evoluir para um problema que a gente precisa de um procedimento cirúrgico, mas realmente tratar o sintoma aí vai ser importante porque o paciente acaba perdendo qualidade de vida por conta da medicação que ela precisa fazer. E depois volta, doutor? Volta, na maioria das vezes, a partir do momento que a gente trata o sintoma, ou melhor dizendo, quando a gente interrompe o tratamento medicamentoso, essa dor articular ela vai ter a tendência realmente de ir embora. Da mesma forma que surgiu, ela vai embora também, na maioria das vezes. É porque já é uma época em que o paciente já está muito sensível, né, doutor? E é uma época que a gente realmente precisa desse tratamento multidisciplinar. O paciente realmente precisa de ajuda de todo mundo e a gente não pode recusar a ajuda de ninguém, não. Não recuse ajuda, então já vai ver já você, viu? Vamos para a próxima. Vamos, mais uma pergunta que também chegou agora. Débora, do Rio de Janeiro. Há alguns meses, minha mãe está tendo dormência nas mãos e nas pernas, principalmente à noite quando ela vai se deitar. O que pode estar acontecendo com ela? Obrigado, Débora, pela pergunta. Quando a gente fala da síndrome do túnel do carpo, de algumas neuropatias compressivas, algumas compressões do nervo que a gente tem no membro superior, é um fato local. Então, assim, a gente vai ter síndrome do túnel do carpo, na maioria das vezes nas duas mãos, não necessariamente ao mesmo tempo, não necessariamente na mesma intensidade. É muito comum a gente ouvir o paciente começar a se queixar de um lado, realmente piora de noite, com alguns movimentos do punho vai desenvolver os sintomas, e depois de um tempo o outro lado vai surgir também. Quando a gente tem essa queixa de nas mãos e nas pernas ou nos pés ao mesmo tempo, a gente fica preocupado que pode ter sim uma síndrome do túnel do carpo junto, mas que possa ter outros tipos de neuropatia. Neuropatia diabética é muito comum e vai causar dormência, formigamento nos pés, no estilo bota que a gente fala, como se a gente estivesse calçando uma botinha, e na topografia de luvas também, com o passar do tempo. Então, saber se esse paciente é diabético ou se tem uma neuropatia por outra causa, neuropatias alcoólicas pode acontecer, os pacientes que têm alcoolismo crônico vão evoluir com deficiência de vitaminas e outras substâncias e pode desenvolver neuropatia. Então, tratar essa neuropatia sistêmica, essa polineuropatia, e tratar as mononeuropatias, que são a síndrome do túnel do carpo, síndrome do túnel cubital. Infelizmente, em pacientes mais velhos, podem acontecer ao mesmo tempo. O paciente ter síndrome do túnel do carpo junto de uma polineuropatia diabética. E aí a gente vai tratar junto com o neurologista na maioria das vezes. Mais uma, vai. Vamos lá. Mais uma pergunta, vai dar tempo aí. Tá bombando. Marina Água Branca. Boa tarde. Quando faço muito esforço com as mãos, como por exemplo lavar roupas, fico perdendo as forças dos braços e acordo com os 4 dedos da mão dormentes, só não o mindinho. O que pode ser? Obrigado, uma abençoada tarde para todos vocês. Eu que agradeço, Marina. Obrigado. Muito legal essa pergunta. É aquela história, a gente não pode deixar a vida da gente para lá, vou deixar de lavar roupa por conta disso, mas a gente realmente precisa tratar. Dormência e formigamento, a gente sempre precisa topografar, ou seja, saber onde é.
Porque, por incrível que pareça, dependendo da localização, eu já vou saber que é a compressão de um nervo ou de outro. Então, realmente, o formigamento, a dormência, a alteração de sensibilidade no polegar, indicador, dedo médio e muitas vezes no quarto dedo estão relacionadas à síndrome do túnel do carpo. Pode acontecer. Quando a gente tem uma dormência e formigamento no quarto e principalmente quinto dedo, a gente vai pensar em outro nervo, que é o nervo ulnar, que é o nervo que passa aqui no cotovelo. Então, às vezes, a gente recebe encaminhado, inclusive, de colegas, o paciente tem síndrome do túnel do carpo. E aí você vai ouvir a história, não, mas eu só tenho dormência e formigamento no quarto, quinto dedo. E aí não é bem por aí. Se eu for operar o túnel do carpo, o paciente não vai ficar bom. Então, assim, isso dela realmente dizer, até o quarto dedo, fala a favor, realmente, síndrome do túnel do carpo. A gente sabe que síndrome do túnel do carpo não vem de esforço repetitivo. Mas em quem tem síndrome do túnel do carpo ou esforço repetitivo pode desenvolver sintoma, principalmente se a gente não tem uma articulação preparada para receber o esforço repetitivo. Então, se não faz atividade física durante a vida, se não preparou essa articulação, já tem a síndrome do túnel do carpo e a gente ainda coloca a lesão para esforço repetitivo, vai ter sintoma mesmo. E vai doer, né, doutor? Vai doer, vai formigar, a pessoa deixa de dormir de noite, porque assim, acorda de madrugada com aquele formigando, adormecendo. Muito paciente fala que põe a mão para cima, põe a mão para baixo para ver se passa. E não é nem a posição da mão, mas é realmente a posição do punho. A partir do momento que ele meio que estabiliza, a gente vai diminuindo o sintoma, o paciente consegue dormir de novo. Mas o paciente entra em privação de sono, muitas vezes porque não está conseguindo dormir por conta do formigamento, e aí isso começa a piorar, o próprio estresse começa a piorar os sintomas, então a gente precisa resolver. Eu ia até perguntar isso sobre dormir, porque eu também machuquei o cotovelo e às vezes para dormir começa a doer, dói tudo, dói pulso, parece que você não tem posição para colocar o braço, né? Até então dormia por cima dele. Então todo mundo deve sentir isso mesmo, a dormência, a dor, o incômodo. Tem. E vai acontecer principalmente porque é do ser humano. A gente vai dormir, a gente tenta pegar aquela posição mais confortável, que a gente vai ter um sono aparentemente melhor. É muito difícil o ser humano dormir na mesma posição a noite inteira. Então, também é do ser humano, a gente vai dormir, a gente vai dobrar o cotovelo, muitas vezes dobrar o punho, dormir por cima da mão. E toda vez que a gente flete essas articulações, a gente aumenta a compressão desses nervos. Então, é um dos motivos que de noite o sintoma é muito mais evidente, porque você está super comprimido, você não tem a defesa da dor ali porque você está dormindo, e aí quando você acorda já está incomodando pra caramba. Formigando tudo. Doutor, a diretora falou que chegou mais um monte de perguntas. Então, por favor, já volte, porque o doutor é especialista em mãos e é muito interessante, doutor, quando você começa a falar, a gente fala, nossa, eu não sabia que tinha isso, É incrível e tudo é a prevenção, né? Sentiu alguma coisa? Tenta já ir no médico, porque você pode controlar isso, né? Para não piorar. Exato. Na maioria das vezes, essas doenças, quando a gente trata no começo, o tratamento é mais fácil, mais rápido e o resultado é muito melhor. Quando a gente já deixa para tratar, quando a coisa está bem mais séria, fica realmente mais difícil. Muito bom, doutor. Obrigada, viu? Parabéns pelo BP. Obrigado. Você de casa aproveita para tirar dúvidas com o doutor, @dr de doutor Bruno Macedo, e o WhatsApp é o 12 991040692. Obrigada, doutor, mais uma vez.